seguidores do YouTube e Telegram. Boa noite, gente. Hoje eu vou falar com vocês aqui o último traço, como se relaciona na família com traços de caráter rígido, né? Só para relembrar, o traço de caráter rígido, gente, é aquele que tem aquele formato violão, né? Que tem aquele olhar mais sedutor. São aquelas pessoas que têm as bocas carnudas, né? Mas o oral também tem, viu? Boca carnuda. A única diferença é que o olhar do oral é um olhar pequenininho, mas é um olhar penetrante, que entra na alma da pessoa pedindo uma atenção e uma carência total. O olhar, por exemplo, do rígido já é um olhar mais sexual, é um olhar assim que tem uma sex appeal. São aquelas pessoas que quando chega no ambiente já chegam assim causando na libido, tá? Quando vocês perceberem assim que tem aquela pessoa que chega assim, você já sabe assim que já causando, né? Priscila, a rainha do deserto, vocês já sabem, né? Que aquela pessoa, né? Dom Juan, aquela pessoa já chega assim com uma energia sexual muito alta. Observa o formato do corpo dela, observa, né? Esse formato anatômico corporal, e aí você vai perceber que sim, tem bastante rigidez. Normalmente as pessoas que têm a sex appeal muito alta, elas têm bastante rigidez. E aí você confirma, né, fazendo a anamnese anatômico corporal. Gente, me perguntaram assim, como fazer a anamnese anatômico corporal? Gente, para fazer uma anamnese anatômico corporal fidedigna, é necessário você fazer uma formação em análise corporal. Junto, se você for um psicólogo, se for um psicanalista, né, que já tem uma formação, se você é um profissional da saúde, se você é um profissional da área psi, se você é um profissional da saúde mental, fica muito mais fácil e faz bastante sentido quando você une, por exemplo, essas outras ciências com esse novo olhar. A psicanálise anatômico-corporal é uma psicanálise voltada aí principalmente para uma linha mais reichiana, entendeu? E também Lowen traz bastante uma leitura de Reich que faz com que a gente chegue a essas conclusões. Inclusive, ele deixa isso bem claro, gente. Eu coloco aqui embaixo, aqui na descritiva dos vídeos, livros e sites para vocês visitarem, caso vocês queiram se aprofundar mais. Tá aqui embaixo da descrição, livros, inclusive tem até uns slides explicando bastante desse olhar, que é um olhar mais da psicossomática. A minha linha, inclusive, de atendimento, é uma linha de atendimento mais voltado para as questões da psicossomática. Então, para quem acredita realmente na psicossomática, que tem toda essa conotação de visão de olhar, principalmente de olhar para o corpo, para depois, como diz mesmo Jung, né, o psicológico é só um traço do fisiológico. Quando a gente olha o fisiológico de uma maneira assim, com um olhar clínico, você consegue, através disso, como o Reich apresentou pra gente, e depois o Lowen, ele conseguiu reelaborar toda essa ciência, fazer essa análise anatômico-corporal de uma maneira perfeita. Como é feito a análise anatômico-corporal? É feito, gente, não é só da cabeça, tá? É cabeça, tronco e membros, onde é avaliado cada parte do corpo, né? Primeiro, né, numa relação que a gente chama isso na anamnese, céfalo-caudal, que significa, vem de lá da cabeça e vai lá para o final da região coxígea, que é no final, que se dá ali, né? Até essa parte, fora que, por exemplo, o traço de caráter rígido e os traços de caráter masoquista, a região dos membros inferiores, ela é bem examinada, porque faz parte para poder se fechar, inclusive, um diagnóstico. Para se fechar esse diagnóstico, é analisado cada parte, por exemplo, na cabeça, vai se analisar tudo, o formato, o tamanho, os olhos, cada detalhe, depois as lateralidades de cada parte, lado direito e esquerdo, por quê? Dependendo, por exemplo, às vezes existe um olho
que ele tem uma esquizoidia e no outro olho não tem uma oralidade. Então, no olho, por exemplo, que tem uma esquizoidia, a gente vai observar qual é o lado, qual é o olho, porque dependendo do olho, representa um lado do hemisfério do cérebro. E cada lado do hemisfério do cérebro tem uma representatividade quanto às questões emocionais. Por exemplo, pai e mãe, para cada lado. O lado esquerdo é mãe, o lado direito é pai. Mas, dependendo do olho, se faz uma cruz. E faz um X, né? Na verdade, né? Uma cruz. Faz um X. E esse X vai corresponder os lados opostos. Então, a leitura, né? A anamnese anatômico-corporal, ela é muito minuciosa. Então, assim, dá através dos meus vídeos, vocês terem uma noção de 70% daquilo que vocês representam para si mesmo. Mas não dá para ter uma noção de 100%, gente. Aqui é entretenimento e também tô ensinando para vocês o básico. Para você fazer uma análise anatômico-corporal fidedigna, é necessário você ter tanto uma escuta analítica, quanto você também ter uma formação de análise corporal. Então, não adianta só assim, você pode fazer uma coisa por cima, óbvio. Você pode fazer, sim, essa análise superficial, mas que também pode ter, sim, uma representatividade quanto àquilo que você é, porque você, através dos meus vídeos, você realmente consegue saber para que lado tu tá indo, assim, no seu psiquismo, né? Para que lado você foi formado. E as coisas que eu vou falando, vocês vão pescando quanto às questões comportamentais, quanto às questões que vocês percebem no seu próprio cotidiano. Então, quando vocês fazem a escuta desses vídeos, isso realmente dá um direcionamento. Agora, diagnóstico mesmo, fidedigno, que você tem ali realmente algumas suposições, né? Ou certezas, vamos colocar assim, é só com um profissional, né, gente? Com pessoas, com profissionais da psicologia, da psicanálise, pessoais que têm ali, às vezes até pessoas da área da saúde que têm uma formação em análise corporal. Se juntar, por exemplo, com uma formação em saúde mental, mais análise corporal, também dá diagnóstico certo. Agora, através dos meus vídeos, você consegue ter uma noção, se situar, inclusive se perceber em alguns detalhes que dá aí para você melhorar, alguns detalhes que dá para você, pelo menos, entender que tá rolando aí na sua vida, entendeu? Para você poder se direcionar. Dá para fazer 100% através dos vídeos um diagnóstico e falar, não, eu sou isso, aquilo? Não, gente. Aí tem que passar realmente num profissional. Porém, sim, dá para você resolver de 50% a 60% de algumas questões da sua vida fazendo uma escuta e percebendo, anotando, pegando um caderninho aí, anotando tudo que eu falei, e aí vocês vão percebendo, às vezes, nas pessoas que vocês estão fazendo escuta, às vezes parente, amigo, aluno, filho, dá para vocês realmente saber a direção, né, que tá ali só através desses vídeos, realmente dá. Mas para fazer uma coisa séria, para fazer uma coisa a nível de tratamento, gente, realmente passe por um analista, por um psicanalista que tem uma formação de análise corporal, pessoas que têm a formação de psicanálise haitiana, entendeu? Com uma linha Lowen, né? Alexander Lowen, que tem uma visão já mais das questões psicossomáticas, né? Que tem uma visão mais do diagnóstico que vai de uma ordem fisiológica, né? Como diz Jung, né? Que o psicológico é só um traço do fisiológico. Quando você tem essa linha de raciocínio que vai do fisiológico para depois psicológico, né? O psicológico é só um traço do fisiológico, são pessoas que estão alinhadas com a questão da fisiologia e o reflexo da fisiologia naquele comportamento, entendeu? Por exemplo, existem algumas pessoas que às vezes estão passando por alguma questão, elas têm questões hormonais, e às vezes as questões hormonais fazem com que, por exemplo, a pessoa
tem uma explosão de ira, de revolta e coisa e tal. Tem pessoas às vezes estão passando por um processo endógeno de depressão e tem um outro quadro. Então é indo por esse caminho. Inclusive meus vídeos, se vocês assistirem, todos eles trazem bastante a questão da fisiologia, da psicossomática alterando o psicológico. Percebam. Agora voltando para a questão do traço de caráter rígido, né? Como que ele se relaciona na família. As pessoas rígidas, lembra como eu já coloquei, são aquelas pessoas que têm os corpos mais esculturais, são aquelas pessoas que têm a sex appeal no olhar. Você já olha aquele olhar sedutor, né? Angelina Jolie. E você já percebe aquela sensualidade, aquela sexualidade, aquela libido super alta. Isso porque o processo de mielinização terminou, né, ali na região sacrococcígea, que coincide com a região dos órgãos sexuais. Então, são aquelas crianças que passaram pela fase anal, oral, e chegaram na fase fálica, e a fase fálica fez bastante sentido, onde elas começam a entrar nas questões edípicas, e elas começam a fazer esse édipo num processo de triangulação. O que é esse Édipo, né? O complexo de Édipo, ele se dá ali com aquelas figuras, né? Saindo de Sófocles, mas saindo com aquelas figuras, né? Parentais, mamãe e papai, titio e titia, mas principalmente para quem faz função de pai e mãe, onde a criança entra num triângulo. E eles tendem a triangular. Porém, a criança no triângulo edípico é a ponta mais frágil do triângulo. E por ser a ponta mais frágil do triângulo, ela cresce com uma certa insegurança. Como assim ela é a parte mais frágil do triângulo? É a parte, por exemplo, quando você tem um filho, como eu tenho 3, e você fala assim para o seu filho fala, ai mãe, eu te amo. E você fala assim, ai mamãe também te ama, mas sem delimitar que é um amor fraternal de mãe, entendeu? E aí você fala assim, não, você é namoradinho da mamãe, ou você é menina, né? Você é a namoradinha do papai. Você começa a botar, como eles têm uma conotação muito libidinal, de como eles veem o mundo a partir desse triângulo, e que eles veem que as pessoas estão em pares, eles têm essa tendência, por exemplo, a se colocar nessa posição libidinal. E se você confirma isso para eles no psiquismo deles, você vai criar um serzinho que vai estar dentro de um complexo de Édipo completamente ali enganado. Por quê? Porque ele sabe que depois, você fala que você, por exemplo, que você é a namoradinha que é a namoradinha do papai. E aí depois você vai lá e fica com a mãe, a criança sente aquilo como uma traição. Ou vai lá e dá mais atenção para o irmãozinho ou para a irmãzinha, sente aquilo como uma traição. E sente, às vezes, que aquilo que você falou para ele, né, do amor que você tá dando, ai, você é a princesinha da mamãe, você é princesinha do papai, entendeu? Ou ao contrário, você é o príncipe da mamãe, e essas coisas e tal. Você, no fundo, tá alimentando o psiquismo dele nessa posição libidinal, porém, essa posição libidinal não vai ser sustentada justamente, graças a Deus, né? Porque a gente tem um processo chamado de castração simbólica. A castração simbólica, ela tem como função a primeira lei, que é a interdição ao incesto, né? E essa interdição, ela faz toda uma função, que é justamente para você não passar da barreira e partir para o incesto. Então, a criança, ela sente que ela é amada pela metade, e esse amor pela metade, no fundo, começa a ser percebido por ele como algo de traição. E aí, quando você tem ali um adulto inseguro, ciumento e coisa e tal, são aquelas pessoas que têm medo, de novo, de ser o elo fraco do triângulo. E aí, quando você começa a entender que aquelas pessoas, nossa, como aquela mulher é bonita, é tão ciumenta, é tão insegura. E aí você começa a entender o que? Você olha o formato do anatômico corporal dela e você vê, por exemplo, que ela
é uma pessoa insegura. Por quê? Porque justamente passou por essa questão edípica de uma maneira muito peculiar. Passou por uma maneira edípica muito peculiar. E o que é essa maneira edípica muito peculiar? Significa o quê? Que ela foi sustentada ali nas questões libidinais desta maneira. E aí, o que acontece? Essa pessoa vai estar sempre buscando nas relações algo que complemente esse triângulo edípico que não foi funcional da primeira vez, porque papai e mamãe ficaram entre eles e não ficou com a pessoa, justamente por causa da castração simbólica, que é necessária. Porque já teve gente até me perguntar, então não pode ter castração? Claro, a castração simbólica é necessária para inaugurar a nossa lei social, entendeu? Porém, para que você, por exemplo, que está desenvolvendo a educação aí na família, né, com uma criança, é necessário que você pontue isso, que você sustente essa libido de uma maneira adequada. O que é essa maneira adequada? É você colocar barreiras, mas ao mesmo tempo essas barreiras ser representada com muito carinho, amor e sempre mostrando que ela não está sendo trocada, que papai e mamãe não tá ficando com a mamãe não tá ficando com o papai e trocando o amor, não, que a mamãe tem amor para todo mundo, mas cada um tem uma forma de receber esse amor da mamãe e do papai, entendeu? Por exemplo, a mamãe dá um amor pro papai que é diferente, que é aquele amor de namorado, né? A mamãe beija na boca do papai. E o filhinho recebe o carinho, recebe abraço, entendeu? Recebe muito amor. E sempre sinalizando que existem outras formas de amar, que papai e mamãe é uma forma e que ele é outra. Quando você coloca, por exemplo, que é o namoradinho do papai, que é da mamãe ou do papai, você está sinalizando essa libido nessa direção. E quando você foge dessa direção, por exemplo, quando você está dentro dessa direção, a criança depois, você vai ficar com seus pares, a criança vai se sentir traída. E isso é o que vai ser registrado, por exemplo, no psiquismo dessa criança. E ela vai crescendo com esse registro inconsciente. E aí, o que acontece? Cresce aquela mulher maravilhosa, aquele homem gostosérrimo, e aí, só que essa mulher maravilhosa, esse homem gostosérrimo, tem uma insegurança, que no fundo, mesmo quando ele vai se relacionar, se casa, às vezes esse casamento, às vezes não dá certo, porque tanto a menina tá buscando aquele pai idealizado, que era o primeiro namoradinho da menina, ou o filho tá buscando aquela mulher idealizada, maravilhosa, que era a namoradinha do filhinho. Então, para que você quebre esse complexo de Édipo errado, né, que está indo por um caminho que não é de uma construção da segurança do traço de caráter rígido, é importante que já se estabeleça desde o processo educacional dos pais que existe sim amores diferentes, que a mamãe tem muito amor, que a mamãe respeita muito, que a mamãe dá sempre força ali para tudo que der e vier, mas e que existe amores diferentes. E que um amor de namorada é do papai ou da mamãe, e que o filhinho tem um amor que é um amor fraternal, que é um amor puro, sem nenhum interesse pelo filhinho. E isso vai fortalecendo o traço de caráter rígido a ponto dele desfazendo, por exemplo, algumas inseguranças. Agora vamos supor, você já está atendendo um cara que já é adulto, um adolescente, que veio com esse complexo e o cara é rígido, aqueles caras maravilhosos que todo mundo na escola quer namorar, ou uma mulher gostosérrima que todo mundo quer namorar também. Porém, essas pessoas chegam pra você e falam assim: eu tenho muitos ciúmes do meu namorado, eu tenho muitos ciúmes. Aí você conhece o namorado do cara, aí você começa a ver assim, tipo assim, o namorado às vezes não é bonito, mas não é. A pessoa é bem mais bonita, mas a pessoa é super insegura. E aí você começa a entender, você começa a fazer uma escuta correta das questões que tem que ser levantada. Essa é a diferença, por exemplo, quando você é um analista
um psicanalista e tem uma análise, uma formação corporal, você já conduz, por exemplo, uma análise para o caminho certo. Você olha, a primeira sessão, né? Eu sempre faço assim, a minha primeira sessão é a pessoa que vai passar comigo vai passar por uma sessão de análise corporal primeiro. Em cima disso, eu vou traçar o que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa não precisa de mim, às vezes ela precisa de um psicanalista voltado, por exemplo, se um cara tem uma grande esquizoidia e com alto psicopata, e o cara tem um pouco de oralidade, um pouco de rigidez, e zerou, por exemplo, no masoquismo, ou tem um masoquismo mais alto com psicopatia, dependendo das combinações, eu sei o tipo de analista que combina com aquela pessoa. Por exemplo, o tipo de autores que aquele analista estuda, que combina com aquela pessoa, entendeu? Se a pessoa tem bastante oralidade, com rigidez, e que tem também um pouco de masoquismo e tem um pouco de esquizoidia, combina com um tipo X de analista que estudou determinados livros. Então, só por isso eu já consigo fazer uma triagem que vai dar exatamente para quem aquela pessoa é mais adequada para fazer um tratamento que vai ter resultado e que a pessoa vai ficar super feliz e contente. E voltando aqui para a questão do rígido, né, gente, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal, tá? Ajuda a tia. Voltando aqui para a questão do rígido, o rígido, ele tem essa coisa do complexo de Édipo. Você que já tá atendendo um rígido, que ele já é adulto, já tá com todas as questões, a primeira coisa que você tem que fazer, né, fez essa análise, a primeira coisa que você tem que fazer é tratar as questões edípicas dessa pessoa, afrouxando esses elos que eles têm com essas figuras parentais. No momento que você consegue afrouxar esses elos edípicos, né, e dar mais força, por exemplo, seja para um homem ou para uma mulher, de se desapegar mesmo, gente, dessas figuras parentais, sabe? Desapegar da mãe, se desapegar do pai e fortalecer o relacionamento dessas pessoas, mais esse traço, ele vai se permitindo a usar os recursos positivos dele. Quais são os recursos positivos dele? Eles têm perna para fazer as coisas, são perfeccionistas, são aquelas pessoas que quando encaram um desafio, elas vão até o final, no limite de si mesmo, para poder ser mais perfeito do que si mesmo. Então, são aquelas pessoas que quando você ensina, por exemplo, um rígido, você vai ter gosto, porque aquele rígido vai te devolver tudo numa sintonia, numa harmonia, numa perfeição. Eles vão tentar buscar o melhor de si em si mesmo. Quando você faz o atendimento, por exemplo, de um rígido, seguindo essa linha de raciocínio edípico, que tem que ser mexido em estruturas edípicas, que você tem que realmente conseguir fazer com que esse cara aí afrouxe, desapegue dessas figuras parentais. Não é para abandonar o pai e mãe, tá, gente? Mas é para psiquicamente conseguir fazer isso a ponto de você não dar tanta energia para o primeiro triângulo e começar a consertar o que você tem agora. Porque o rígido vê o mundo através de triangulação, não adianta. A grande questão é botar um rígido num triângulo que ele possa se sentir seguro e positivo. E triângulo não é só triângulo amoroso, tá, gente? Triângulo, a pessoa pode triangular com o trabalho, com o relacionamento, com a família, mas ele tem que triangular de uma maneira onde ele sinta segurança, onde ele sinta, por exemplo, que as primeiras figuras não vão fazer frente àquilo que ele é agora. Fica a dica.